nosso país, seja também com esse grande incremento, né, da encíclica Laudato Si do Papa Francisco, que também abre perspectivas novas para nós, que vão praticamente, de certa maneira, além da questão social que nós estávamos mais acostumados a discutir, a falar, que até todos que nós precisamos, né, da luz do Espírito Santo, que Ele nos guie, que Ele nos ilumine e que nos faça compreender mais do que a nossa inteligência como tal, né, nos permite, e que Ele seja realmente o mestre de vida interior. Vinde, Espírito Santo, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Sempre foi muito bem acolhido, e mais uma vez estamos sendo também muito bem acolhidos. Vou passar a palavra ao Sérgio. Que decidiram acolher esse nosso convite, puderam acolher esse nosso convite, e que Deus realmente foi quem nos trouxe até aqui, os empresários da PCR, naquela época, os dirigentes decidiram então fazer essa importante aproximação com os sacerdotes, senhores bispos, porque são os líderes da igreja, uma influência muito grande, teve uma preparação muito grande para chegar nessa posição, né, de bispos, e nós sentimos necessidade naquela época de uma maior aproximação com os sacerdotes, né, com a hierarquia da igreja, muitos sacerdotes, parecidos até às vezes com o exército, né, que tem uma hierarquia muito rígida. Então nós aprendemos a chamá-los de sacerdotes, né? E o que me chamou a atenção foi o padre Pedro Wilson, essa terminologia. Mas eu acho que eu sempre conto essa história, com todo respeito, somente aos senhores bispos aqui presentes, que havia realmente no passado, achavam que os bispos eram comunistas e todos os bispos achavam que os empresários eram ladrões. Então esse era o clima reinante, mais ou menos assim, para dar uma ideia, lá no nosso primeiro encontro, mais ou menos em 1990, existia realmente uma diferença, assim, uma distância muito grande do entendimento do papel aqui no Brasil. Em vários países da América Latina existe também esse encontro de diálogo entre bispos e empresários. Campos de Goitacazes, padre Daniel Pinto, que é assessor pela parte de universidades, professor Josimar Azevedo, assessor da parte de cultura, e o professor César Leandro Ribeiro, assessor na parte de educação. E os projetos que nós temos então com a mês de julho, né? Julho, e o João Carlos então já está indicado para ser o futuro presidente da DCE Brasília. Pela primeira vez estaremos lá pertinho. Agora, realmente é um desafio, acho que mais do que nunca estamos sendo levados, todos os valores que estão lá para os empresários que lá vão, que estão nas... Foi esse evento em Brasília, foi muito interessante, foi no Tribunal Superior do Trabalho, organizado pelo Dr. Ives Gandra Martins Filho, que é um senador, do Vaticano, também nos ajudou, junto com outros bispos auxiliares também de Brasília. O João pode falar um pouco da... A gente vai passando aqui rapidamente. Boa noite a todos, meu nome é João Carlos. Nós fizemos então em Brasília, começou com o convite do padre Valdeir, o primeiro retiro, né, em Aparecida, e a coisa foi evoluindo e estamos praticamente fechando a questão de data, né? Já tínhamos colocado uma data anterior, mas conciliar isso está um pouco mais difícil, mas já tem uma data indicativa. E a gente está aqui para poder realmente fazer com que essas coisas que parecem ser complexas, deixem de ser complexas. Porque quando a gente é diferente das outras, né? Então quando o Renê fala vamos copiar o que está dando certo, o que dá certo às vezes em Caxias, não dá em Porto Alegre. Essa proposta, o projeto Empresa com Valores, que ele é a materialidade do pensamento social cristão e a materialidade também das ações de formação. Se a gente prever, né, por duas vias diferentes, nos anos 80, nos anos 80,
fiz contato com 2 empresários do mesmo ramo de indústria gráfica, desaparecido. E o outro, ele falou, não posso vender a empresa, eu tenho 90 famílias aqui, né? A situação não está fácil, mas vamos lutar com isso. Passados 30 anos, eu voltei a encontrar com esse segundo, que é um homem de igreja católico. A empresa dele é enorme, em Alphaville, tem uma gráfica imensa lá dentro, e multiplicaram os seus rendimentos. Né? Isso que o Sérgio falou agora no início, eu acho muito interessante a gente transmitir para os empresários que ser ético. Ah, então, mais uma vez, muito obrigado. Olha para mim, olha aí. Aí vou ficar com inveja lá em Caxias. Vou ficar muito com inveja, é isso mesmo. Padre Valdeir, isso mesmo. Ah, show, Padre Valdeir. 2, 3. Eu acho que esse bolo é frio, é virtual. É virtual. Roberto Francisco, é possível construir uma nova sociedade onde a cultura da paz, da ética e da sustentabilidade seja a base das ações? Sim, esse é o plano de Deus, o sonho de Deus. E nós, com a graça de Cristo, não só somos chamados, mas temos o dever de testemunhar esse plano, esse projeto e colocá-lo presente nas nossas atitudes a partir de 2 conversões. Uma conversão pastoral, uma igreja em saída próxima, e uma conversão ecológica, isto é, que defenda a vida, defenda a integridade do planeta e defenda todas as criaturas. Obrigado. Você fala o nome completo? Sim, Dom Roberto Francisco, pertenço à Comissão Episcopal de Cultura, Educação e Universidades, e também à DCE, e sou bispo diocesano de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Perfeitamente possível. Somente devo acrescentar o seguinte: para conseguirmos uma mudança da sociedade, é importantíssimo que nós consigamos um trabalho, no nosso caso, da nossa responsabilidade de igreja, que comece com o compromisso pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Quando uma pessoa se converte com essa dimensão, com certeza as atividades que ele vai desenvolvendo na sociedade vão contribuir para uma sociedade nova. Fala o nome completo e a diocese. Dom José Moreira de Melo, bispo diocesano da Diocese de Itapeva, São Paulo. Sou Dom Alessandro, da Diocese de Caxias do Sul. Dom Alessandro Rufinoni, da Diocese de Caxias do Sul. É possível construir uma nova sociedade onde a cultura da paz, da ética e da sustentabilidade seja a base das ações? Bom, é possível, sem dúvida, porque nós recebemos, através do anúncio do Evangelho, os caminhos, as indicações para isso. Mas é um caminho que não é fácil, porque nós sempre somos frutos também da nossa fraqueza, do nosso egoísmo, do nosso individualismo, que nos impede de fazer os caminhos conforme os conselhos evangélicos, conforme os ensinamentos de Jesus, que nos convida à solidariedade, a repartir, a compartilhar. E tudo isso é importante, mas não é fácil realizar. É uma coisa que exige
muito compromisso e, sobretudo, muita perseverança em não desanimar, em continuar buscando novas maneiras de conviver entre nós. Muito bom. Eu acredito que um dos objetivos mesmo da carta encíclica do Papa é sensibilizar os empresários, enfim, todos aqueles que trabalham no mundo empresarial, para que também entrem nessa conscientização, nesta luta, digamos assim, pela nossa casa comum. E, claro, a DCE, que já tem a sua grande tradição no Brasil, estudando isso, pode ser um fermento na massa dentro do nosso mundo empresarial, principalmente diante dessa crise econômica e política que nós estamos vivendo, onde se apresentam tantas inseguranças e às vezes o caminho mais fácil, né, parece aquele caminho que não é o da ética, que não é da busca do bem, do buscar salvar-se a si mesmo, né? E os empresários cristãos pensam na perspectiva do Evangelho, dos valores do Evangelho, e isso a encíclica do Papa Laudato Si chama a isso e conscientiza da necessidade realmente de buscarmos valores, de buscarmos o bem, cuidando não só do crescimento, do progresso da sociedade, mas também de preservar aquilo que é a fonte, que é a origem, né, para todo o nosso sustento. Então a gente só pode louvar e agradecer a Deus pela encíclica do Papa e por também a DCE estar estudando essa encíclica. Dom Edmilson, bispo de Guarulhos. Já falou o nome completo? Não, Edmilson Amador Caetano, bispo de Guarulhos. Vejo com grande esperança. Afinal de contas, efetivamente, o mundo empresarial se enquadra como dos maiores responsáveis, falando principalmente das grandes empresas, dos grandes conglomerados, os grandes responsáveis justamente por essa situação de agressão ao meio ambiente em que a gente vive. E quando empresários cristãos com a consciência ética, que significa não apenas honestidade no trato com os negócios, mas levando em conta a ecologia humana de que o Papa fala, nós temos então uma grande esperança de que essas pessoas possam cada vez mais influir na consciência, seja do cidadão comum, daqueles com os quais eles trabalham, dos colaboradores, seja em nível de decisões macro, com poderes públicos e, por que não dizer, até em relações internacionais. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Nela reconhecemos a virtude da paciência vivida na profundidade da fé e da oração. Ela soube esperar sem jamais desanimar. E Mônica, começando esse nosso dia com essa celebração do mistério pascal do Senhor, coloquemos-nos diante da sua grandeza e misericórdia, peçamos perdão para
Irmãos, considerai vós mesmos ponto que nós estamos vivendo aqui. Porque se fala, né, Jesus utiliza uma linguagem da economia, né, de uma moeda da sua época, né, talento, uma moeda, onde, para falar do reino de Deus, né, para falar do crescimento do reino, ele usa essa linguagem, vamos chamar assim, econômica, de investimento, né, dizendo que é dado a cada uma quantia de dinheiro conforme a sua capacidade. Não algo que supere, ou algo que a pessoa... O arriscar-se. Né? O arriscar-se naquilo que parece impossível. Aquele servo que recebeu pouco, eu não vou conseguir, é difícil, não dá para fazer nada, escondeu o talento. Escondeu. Os outros multiplicaram. Por que se arriscaram? Isto é, se arriscaram. Você está trabalhando agora a questão dos valores, né? Os valores que vêm a respeito do Evangelho. E realmente, esses valores para o mundo que nós vivemos hoje são absurdos. O nosso Brasil, que está passando por uma crise, né? Eu acredito que a tentação maior é realmente pegar o talento, colocar ele no ensino errado. Tem que garantir a minha parte. Né? A tentação é essa mesmo. Né? É essa a tentação. Mas Deus é providente. Né? Deus nos dá a sua palavra pelo contrário. Não é hora de guardar nada. Né? É hora de partilhar. É hora de entrar em comunhão. É hora de ser solidário. Né? Então que a gente possa entender isso também. Né? Possamos entender que investir nos valores hoje do reino nos fará frutificar no futuro numa sociedade totalmente diferente. É possível. É utópico, de certa maneira é. Né? Mas as coisas do reino, na realidade, a olho nu, é uma utopia. Vamos, gente, senão alguém escolhe a barriga. Gente, o que está acontecendo? Vem aqui do lado do céu. Tudo bem, vai. Esse nosso encontro, ele segue já uma tradição de quase 20 anos na história da ADCE, nesse trabalho de uma aproximação maior com a CNBB, com os bispos, e todos os sacerdotes e o clero do Brasil. E a importância desse encontro de diálogo é justamente essa, de nós podermos beber na fonte daqueles que nos inspiram aqui na Terra com a mensagem de Deus, para que possamos levar para nossas atividades empresariais, nossas atividades no mundo dos negócios, os valores, a palavra do Evangelho, tentando cumprir a grande missão da ADCE, que é fazer um mundo mais humano, mais justo, mais fraterno, onde as pessoas sejam mais felizes. Encíclica do Papa Francisco. Este estudo ele é muito importante porque ele vem ao encontro do que a ADCE busca, né? Formar lideranças éticas para que sejam luz em suas famílias, em seus locais de empresa, que trabalhem na sociedade. E esta carta encíclica Laudato Si, ela busca o cuidado com a casa comum. E a casa comum ele está se baseando muito em São Francisco de Assis, que nos mostra a integralidade. Tudo está unido, integrado.
Então, por isso que é muito importante este estudo, para esta compreensão, né, e para que seja aplicado, né, porque o Papa hoje nos está dando muito exemplo, está nos pedindo que o mundo precisa mudar, e ele está mudando pelo exemplo, que é a melhor maneira da mudança. E é isso que nós temos que fazer como empresários éticos, empresários cristãos, esta mudança, né, porque hoje nós lideramos muitas pessoas, tem muitas pessoas que trabalham em nossas empresas, e essas pessoas também elas precisam do exemplo para mudar. E geralmente as pessoas seguem os líderes. Como nós, dirigentes cristãos, seguimos o líder, que é o Jesus Cristo, essas pessoas que trabalham conosco também nos seguem. E por isso que nós precisamos dar o exemplo, que é a única forma de mudar. Então, este planejamento é muito importante ser feito. Obrigado. Agora fale seu nome completo e a DCE que você participa da cidade. Gabriel Francisco Munhaga, presidente da DCE Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Tem o português como a sua língua nativa. Esse detalhe. Bom, o importante também, dentro dessa dinâmica, é que aqui nós somos um processo colaborativo, um processo de construção. Então, é como se cada um de nós fôssemos colocando um tijolo em cima da construção. Então, o próximo a falar vai colocar um tijolo em cima do tijolo anterior da pessoa que falou. Ninguém vai tirar o tijolo que já foi colocado. Então, nós vamos estar sempre concordando, todos querem promover, querem alcançar as são válidas, depois nós vamos somando a partir de cada tijolinho que cada um de nós vai colocar nessa uma pessoa do Oráculo fala da sociedade virtuosa, por oposição à sociedade corrupta. Que virtudes deve viver o empresário, ou que nós, bispos e sacerdotes, poderíamos oferecer como virtudes para uma liderança empresarial? Porque, como diz o hino rio-grandense, o que não conseguem em suas próprias forças. E de todos esses princípios é muito importante ter a verdade, a justiça, a liberdade e principalmente o amor, para que todos eles sejam colocados em sua prática. É o que é certo, é a boa conduta, mas a prática da ética é a moral. E a prática da ética e seu ensino através do exemplo. E o Papa Francisco nos ensina que o exemplo não é a melhor maneira de fazer. Também mudar essa cultura nos órgãos públicos que são marcados por uma ideologia que me parece que não tem o menor fundamento. Claro que isso não significa uma aliança entre as duas espadas, entre o poder secular e o poder religioso. Eu faria assim como que não sei se eu chamaria de depoimento, mas quero conseguir passar assim um essencial em tempo curto, como é o objetivo aqui da técnica. Quando nós estávamos num tempo, muitos anos atrás, não se tinha essa dificuldade de várias éticas, porque toda a família tinha uma preocupação, uma decisão, uma prática de conduzir as suas crianças, já desde o berço, por um comprometimento emocional que ia surgindo. A mãe levava a criança para dormir e ali rezava com a criança já ia aprendendo sem saber, claro, mas ela se desenvolvia tendo um suporte que, quando fosse levado para a catequese na paróquia, ela já tinha uma experiência de Deus. Isso não acontece mais. Culpa de quem? Não. Culpa de ninguém, é um fenômeno da sociedade. Por isso mesmo, para nós trabalharmos assim, ajudando para que as pessoas tenham realmente um suporte ético que seja cristão, temos que criar uma experiência, ajudar as pessoas a terem uma experiência pessoal com a pessoa de Jesus Cristo no seu emocional. Somente assim que nós vamos ter um suporte para ensinar doutrinas. E aí entra a ética como uma delas. Então vamos já acender o vermelho ali, eu já não tenho mais para falar. Então espero que esse toque tenha ajudado
e outra oportunidade a gente poder criar um conselho. Como eu sou uma veterana aqui, eu acho que eu tenho o direito de dar um bom conselho. E o bom conselho que eu dou é esse: vamos levar para casa tudo que aqui aprendemos, que vai ser muito útil e muito importante. O primeiro encontro de diálogos de bispos e empresários, promovido pela DCE Brasil, Vanderlei Testa, especial para a Rede Vida, o canal da família.